Olá, tudo bem? Muito bem, vamos falar sobre elementos essenciais de uma redação de sucesso. Quantas vezes você se perguntou o que significa escrever? Você já fez essa pergunta para você? Você já parou para pensar no que significa de fato o ato de escrever? Escrever, meus amigos, é uma das coisas, é um dos atos, é uma das práticas mais difíceis que existem. Razão pela qual nós conhecemos muitos advogados, muitos médicos, muitos engenheiros, nós conhecemos muitos empresários, muitos políticos, nós conhecemos uma série de artistas e cantores. Mas você conhece muitos escritores? Você já ouviu falar em muitos escritores? Não estou falando do Brasil, estou falando de qualquer nação, de qualquer país. Os escritores são sempre muito limitados. Se você voltar ao passado remoto, os escribas naquelas sociedades antigas também eram muito limitados, porque o acesso à escrita é uma das atividades talvez mais difíceis que existem. E por que seria difícil, professor? Por uma razão especial. Escrever é colocar no papel todas as experiências que você teve ao longo da sua vida. Tudo que você leu, tudo que você ouviu, tudo que você aprendeu, tudo que está guardado na sua cabeça, esses elementos subjetivos se transformam em palavras. Só que estas palavras precisam ter sentido. Então, quando você olha um texto escrito, você está vendo uma série de palavras. Estas palavras todas que ali estão precisam conectar-se umas com as outras e fazer sentido para quem ouve ou para quem lê. É exatamente por esta razão que escrever se torna uma atividade tão árdua e tão complexa. Muito bem, mas existem alguns elementos que nos ajudam muito, ok? Em primeiro lugar, se você deparou-se com um tema, seja para um concurso público, seja para um exame vestibular, seja porque você está disputando uma vaga de trabalho, você deparou-se com um tema, você leu o tema, começou a perguntar-se para si mesmo: o que eu sei sobre isso? O que isto significa? Qual a importância que isto tem? E você começou a anotar isso no papel, você está dentro daquele processo que nós chamamos de brainstorming. Ou seja, você faz uma tempestade cerebral, coloca no papel absolutamente tudo que você imagina saber sobre aquele assunto, sobre aquele tema, e vai fazendo porque você está no momento do rascunho. Depois você vai passar isso a limpo. Muito bem. Se você acha que conseguiu escrever bem sobre aquilo que está sendo pedido, agora você vai partir para o momento mais importante da sua redação. Você vai transformar o seu rascunho em um texto. E para começar, você vai se preocupar com uma coisa que é vital. Você não é médico, portanto, a sua letra tem que ser bonita. A sua letra tem de ser legível. Você tem que se preocupar com a sua caligrafia e com a ortografia. Ah, professor, a minha letra é feia. Então você precisa comprar cadernos de caligrafia e treinar todos os dias. Porque se a sua letra não for legível, este é o primeiro momento para você ser mal avaliado. Imagine que você foi a uma festa e chegando nesta festa você estava com uma roupa amarrotada, você estava com a barba por fazer, o cabelo despenteado, o seu sapato estava sujo e as pessoas olharam para você e ficaram aterrorizadas com o que viram. É assim que um corretor vê a sua redação quando ela é mal escrita, quando a sua letra é muito ruim. Ele olha e ele não vê a beleza que poderia ser mostrada se você tivesse se preocupado com a ortografia. Com a caligrafia, perdão. A ortografia também tem que ser impecável. Todas as palavras devem estar bem escritas. Você não pode simplesmente se dar ao luxo de escrever de qualquer maneira. Corrija absolutamente todas as palavras para que elas estejam corretamente escritas, corretamente acentuadas e com uma pontuação impecável. Você precisa usar bem as vírgulas, usar bem os pontos e usar bem os acentos. E se preocupar com o final de cada linha no seu papel, no final de cada linha, você precisa pensar antes de escrever a última palavra para conseguir fazer a chamada separação silábica e deve ser feita com qualidade, ok? Muito bem.
Existem outros dois fatores que são vitais. Um é a concordância verbal e a concordância nominal, e o outro é a regência verbal e a regência nominal. A concordância verbal estabelece que o verbo concorda com o seu sujeito. Eles precisam estar de acordo. Verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural, ok? Isso é vital. Portanto, você nunca vai dizer as casas, nós vendeu as casas. Não, nós vendemos as casas. Nós compramos os carros. A gente foi e jamais a gente estamos, a gente fomos. Por quê? Porque a gente está no singular e precisa concordar com o verbo no singular. Concordância nominal. Artigos, adjetivos e pronomes concordam com seus substantivos. Sempre. Se o substantivo está no plural, casas, o seu adjetivo deve estar no plural. As casas brancas. Artigo no plural, substantivo casas no plural, adjetivo brancas no plural. Regência. Observe a correta relação entre verbos e nomes e seus complementos. Se você diz, eu namoro com fulano, isso está errado, porque o verbo diz que quem namora, namora alguém. Portanto, você namora fulano. Você não namora com fulano. Agora você sai com fulano, porque quem sai, sai com alguém. Agora quem namora, namora alguém. Quem assiste, assiste ao filme e não o filme. Isso se chama regência verbal, ok? Muito bem. A distribuição equilibrada dos parágrafos é fundamental. Se você receber um tema e lá no comando da redação está dizendo que você tem que escrever 30 linhas, você tem que criar na sua cabeça um esqueleto. Se eu tenho 30 linhas e vou escrever 5 parágrafos, 5 vezes 6, 30. Então, são 6 linhas no máximo para cada parágrafo. Só que eu vou dar uma dica para você. No primeiro parágrafo, na sua introdução, insira 5 linhas e coloque mais uma na sua conclusão, porque você mantém um equilíbrio. Então você teria 5 linhas na sua introdução, 6 linhas em 3 parágrafos de desenvolvimento e mais 7 linhas na sua conclusão. Por que isso? Porque você mantém uma escada, um equilíbrio visual, ok? Muito bem. A sua introdução tem que ser focada no seu tema, ela tem que ser clara, tem que ser cristalina e tem que ser objetiva. O seu desenvolvimento tem que sustentar a tese que você defende, que você introduz lá na sua introdução. Você defende essa tese no seu desenvolvimento, com 3 parágrafos. E ao final, na sua conclusão, você volta até o início, que é a sua introdução, e oferece uma solução para um determinado problema, ok? Só as pessoas que estão na política é que criam problemas e não oferecem soluções. Quem escreve redação cria um problema na introdução e oferece uma solução na conclusão. Essa é a regra. Muito bem. Coerência temática significa que você começou falando de A e terminou falando de A, ok? Você não começa falando de A e termina falando de Z. Só a Amazon começa com A e termina com Z. Você começa com A e termina com A. A sua introdução fala de um assunto, o seu desenvolvimento trata deste assunto e a sua conclusão volta ao mesmo assunto, ok? Muito bem. E nós temos aqui a formatação. Você tem uma folha de papel que precisa ter pelo menos 3 centímetros de margem esquerda, pelo menos 2 centímetros de margem direita, pelo menos 3 centímetros de margem superior e pelo menos 2 centímetros de margem inferior. Isso constrói um equilíbrio visual no seu texto e permite que o seu professor faça anotações nas margens laterais da sua folha, ok? Muito bem. Quando você estiver diante de uma folha e estiver escrevendo e está chegando ao final da linha, antes de escrever a última palavra, pense se ela cabe naquele espaço. Se ela não couber, é necessário que você faça a correta separação silábica, mantendo um equilíbrio visual em que uma palavra está embaixo da outra, para que você não ofereça possibilidades de falha. Conte conosco, estamos aqui para ajudar você no que for preciso. Um grande abraço e até a próxima.